Olá, mamães! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas estou aqui com nossa enfermeira, Thalita Lourenço. Ela é consultora em amamentação, certo? E vou deixar ela se apresentar aqui um pouco. Oi pessoal, meu nome é Thalita, sou enfermeira e consultora de amamentação e a gente veio hoje aqui para tirar algumas dúvidas sobre o aleitamento materno, dar dicas do que comprar, né, para ajudar vocês em relação a esses primeiros cuidados aí com o bebê e com a amamentação. Isto. Aqui a gente já fez uma relação, né, de algumas perguntas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram e aqui peguei só algumas, né? Vou começar primeiro aqui, uma dúvida de uma mamãe. Se é normal a produção de leite diminuir mesmo o bebê mamando bem? Então, é muito raro, na verdade, a mãe diminuir a quantidade de leite se o bebê estiver em aleitamento materno, né, exclusivo, em livre demanda. O que acontece? As mães têm uma interpretação errada aí porque ficam comparando sua produção com o período de apojadura. O que é esse período de apojadura, né? É a fase da descida do leite. Acontece ali entre o terceiro e quinto dia, onde o peito fica bem cheio, a mãe produz uma quantidade excessiva de leite e aí com o passar dos dias acontece uma regulação. Né? A mãe começa a produzir só o que o bebê realmente precisa. Então eu escuto muito das mães, né? Assim, depois de uns 7, 10 dias, tá ali, tá, acho que meu peito tá murcho, tô parando de produzir leite. E na verdade não é isso. É que elas tendem a comparar com esse período, esse início da amamentação que a gente produz muito leite em excesso, né? O nosso corpo é inteligente, então ele produz muito para o bebê não ficar com fome e à medida que o bebê vai mamando, né, o corpo vai entendendo que não precisa produzir tanto leite, então produz só o que o bebê precisa mesmo. A respeito da amamentação, eu já tive uma, assim, dúvida, que eu sou mãe, né, já amamentei. Questão de quando a gente tá, tipo, ansioso, estressado, tende a diminuir a... Muito, muito, muito. Assim, tem dois hormônios, né, que participam ativamente na amamentação, que é a prolactina, que é responsável pela produção do leite, e a ocitocina, que é responsável pela saída do leite. E a ocitocina, a gente fala que é o hormônio da alegria, do prazer. Então, tem mães que estão sobrecarregadas, mães que estão cansadas, com excessos de preocupação e que realmente isso vai influenciar muito na amamentação. Uma dúvida aqui de outra mamãe a respeito de armazenar o leite. Quantas horas pode deixar o leite na geladeira? É uma dúvida bem frequente. Na verdade, a gente segue o protocolo brasileiro, né, do Ministério da Saúde. Então, na geladeira, esse leite pode ficar 12 horas, certo? Infelizmente, se você tirou seu leite e colocou na geladeira e passou de 12 horas, vai ter que descartar porque pode fazer mal para a criança. E no congelador, 15 dias. E aqui a gente separou alguns itens que vão te ajudar, né, em relação a guardar, armazenar esse leite. A gente tem o saquinho para colocar o leite, que vende aqui na Cangurito. Eu até trouxe ele aberto para vocês darem uma olhada, né? Ele é ótimo porque ele ocupa pouco espaço na geladeira. Então você consegue reservar um espaço pequeno ali no congelador e colocar ali. Aqui a gente coloca o nome, né? A data, é muito importante a gente colocar a data, né? Porque tem que ter esse controle de 12 horas na geladeira ou 15 dias no congelador e o horário pra gente saber direitinho, não ultrapassar. Além do saquinho, a gente também utiliza muito o coletor, que também vende aqui, né? Na Cangurito. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas por que a gente usa muito o coletor? Vocês vão notar que no início da amamentação, quando você coloca o bebê no peito, o outro peito tende a pingar muito. Então a gente perde muito leite. E o coletor vai te auxiliar nisso, porque enquanto você está amamentando seu bebê em um seio, você pode colocar o coletor no outro e aí você não desperdiça esse leite. O leite que vai cair aqui, você vai poder guardar. Né? Então é uma alternativa muito boa. Eu sempre indico para as minhas pacientes. Se tem um item que você precisa adquirir, com certeza é o coletor de amamentação. A gente usa muito e usa até o final do aleitamento materno. Ele serve, esse coletor, ele serve como armazenar, tipo, pode armazenar ele também na geladeira. Pode. Essa opção aí.
Ele pode. Eu prefiro ainda depois que, se você for demorar muito para usar esse leite, colocar no saquinho ou colocar naquele vidro com tampa de plástico, que é mais seguro. Ô, Thalita, uma dúvida assim também muito frequente, né? As mamães que tendem a ter a fissura. Sempre eu acho que é no começo da amamentação, isso pode ser depois de alguns dias de amamentação, pega errado, explica aí pra gente. Então, fissura de amamentação é pega errada. Assim, se tem fissura, é porque está ou com a pega errada, ou que o bebê está em posicionamento inadequado e vai fissurar. E basta, minha gente, uma mamada. Às vezes está lá, super craque, do nada, uma mamada, o bebê pegou errado, fissura. Certo? Então, muito cuidado. O posicionamento do bebê, vou até pegar a bebê para mostrar a vocês. Essa é a Esther. Eu chego muito nas casas das minhas pacientes e elas estão com o bebê para amamentar com a barriga virada para cima. Fica a barriga virada para cima e a cabeça do bebê para o seio. É como se a gente fosse beber água. Tenta depois beber água, você com a barriga aqui e vira a tua cabeça. É extremamente desconfortável. Ó, se eu vou beber água assim... Eu repito, como é que a gente faz? Aqueles copos. Pode usar. Se eu vou beber água assim, é diferente de eu beber água assim. Você até consegue beber, mas é desconfortável. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar essa barriguinha do bebê em contato com a barriga da mãe. Então, tem que estar alinhado, certo? E muitas mães acham que onde sai leite é no bico. Conhecido como bico, né? Mas o nome correto é mamilo. As mães acham que o leite sai aqui. Não. Onde tem leite é aqui na areola. Então, quanto mais essa areola o bebê pegar, né, menos fissura, ela não vai ter fissura e o bebê vai conseguir tirar bastante leite. Então, duas coisas muito importantes, barriga com barriga, que a gente fala a regrinha, barriga com barriga, e o bebê tem que pegar bem essa areola, certo? Outra coisa que acontece, às vezes eu chego e o bebê tá assim, ó, na mama. O nariz do bebê tá assim, ó, afundado no peito. Isso eu já sei que tá uma pega inadequada. O nariz dele tem que ficar livre, certo? Isso é sinal que a boca do bebê está acoplada direitinho no peito da mãe. Então são detalhes mínimos, né? Por exemplo, a barriga é um detalhe mínimo que faz toda a diferença. Eu acho que também um item que ia auxiliar muito seria a almofada. Porque tem mães que chegam aqui, por exemplo, não, isso aí não é besteira, isso aí não precisa dessa almofada para amamentar, tu não vai precisar disso. Sempre vem, né, os acompanhantes. Aí eu fico meio que receosa de falar. Eu digo, não quero criar contenda aí. Não, mas precisa, sim. E é um item, a almofada de amamentação, deixa eu lhe dar a Esther para eu pegar a almofada para mostrar. Esther. A almofada de amamentação é um item que a gente acha que só vai utilizar durante a amamentação, mas serve para posicionar o bebê. Você pode colocar o bebê aqui, ó, sentadinho, com as costas viradas. Serve para estimular a cabeça da criança, colocar a criança aqui deitadinha, com os bracinhos apoiados. Então, a almofada você vai utilizar muito, não é só para amamentação. E é um item, sim, que precisa, assim, eu acho que vale a pena o investimento. Por quê? Vamos supor que uma criança pode mamar 15 minutos, mas pode passar 40, uma hora no peito. E quando você está aqui segurando o seu bebê, a sua mão, o seu braço vai cansar. E é o que a gente faz quando o braço e a mão cansa? A gente escorrega, né? A gente adormece esse braço. Quando eu adormeço, a cabeça de um recém-nascido é uma cabeça molinha. Então, se eu não seguro, se eu não fico com o braço bem apoiado, a cabeça joga para trás. Então, essa almofada é muito importante, assim, é uma coisa que você vai utilizar em todas as mamadas, com certeza. Né? E aproveitar, eu vou falar, né, da almofada. Eu prefiro, eu acho que é mais confortável essas almofadas, assim, mais lisinhas, certo? Tem crianças com aquelas almofadas com bordados, tem crianças que se irritam com a pele sensível, tá? Essa aqui é ótima porque ela não é fina, vocês estão vendo que eu aperto ela e ela não afunda. A espuma é muito boa. Tem almofadas que você aperta e ela afunda. Então não vai te dar o apoio que você precisa. Você vai colocar o peso do seu braço e da criança aqui, ela vai afundar todinha, tá? Outra coisa interessante da gente se atentar é o zíper. Né? É bom ter a almofada com o zíper porque vai sujar,
né? Vai escapar xixi da criança, cocô, o leite pingando. Então é muito importante que tenha esse zíper para que você consiga, né, tirar e lavar. Lembrando que a almofada não pode ser lavada, né? O que a gente lava é a capa. Então essa almofada nem colocar no sol. Então se sujou, você tira a capa, bota para lavar e depois reutiliza. E a forma certa seria essa posição que você está colocando aí, ou pode ser tipo, às vezes naquela cadeira de amamentação, Certo. às vezes o espaço dela é bem mais, né? Restrito. Pode ser colocado, tipo, De do lado. jeito. Isso. Pode sim, principalmente em algumas posições, né? Para amamentar. A gente acha que amamentar é só naquela posição tradicional. Vou deixar ela aqui do meu lado, certo? Amamentar existem diversas posições. Eu sempre digo às minhas pacientes que você vai achar a posição que você mais goste. Tem mães que não conseguem amamentar na posição tradicional e tá tudo bem, isso não interfere. Tem uma posição que a gente chama de posição invertida, que a gente coloca a almofada lateralizada e no lugar de colocar o bebê para mamar assim, nessa posição tradicional, a gente vai arrastar o bebê aqui para trás. As perninhas do bebê ficam embaixo da axila, certo? E aqui, ó, eu seguro a cabeça com o meu braço, dou esse apoio e a criança vai mamar. E aí precisa muito dessa almofada, porque se você não tem esse apoio, você não consegue amamentar dessa forma, porque as perninhas ficam soltas ali atrás. Então é só a gente lateralizar a almofada e descer o bebê. Inclusive, essa posição invertida é muito bom para as mães que têm dificuldade na amamentação, porque aqui, se vocês observarem, eu consigo visualizar melhor. Consigo visualizar a boquinha dela melhor, o nariz, eu consigo ver se ela pegou adequadamente o peito. Então essa posição é ótima, é uma das que eu mais gosto de colocar. Quando eu vou fazer meus atendimentos e a mãe tá com dificuldade, né? Eu faço, vamos tentar a posição invertida? E assim, sempre dá certo. Uma dúvida aqui surgiu. Tem algumas mamães que têm o mamilo. O invertido, o mamilo invertido. Falar um pouquinho sobre como é que se pode antes da, tipo, os primeiros meses de gestação já pode ir estimulando, enfim, fica aí, explicar aí pra gente. Existem vários tipos de bicos, né, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Os invertidos, que ele é todo pra dentro, a gente não consegue visualizar. Os planos, né, os normais e os protusos. Os protusos são esses aqui, que você consegue ver, que ele é bem pra fora. E muitas mães acham que por ter o bico invertido, aquele todo voltado pra dentro, né, e plano, não vão conseguir amamentar. Mas lembra que eu falei que no mamilo não tem leite? Então não tem nada a ver. Mesmo mães com bicos planos ou invertidos, elas conseguem amamentar, certo? Porque o mamilo, isso aqui é uma porta, é só a saída. Onde tem leite é na areola, tá? Existem posições que vão te ajudar, né? Não existe nada comprovado na literatura que durante a gestação que você faça que vai te auxiliar, né? Antigamente se dizia passa bucha no peito ou fica puxando, fazendo exercício. O seio é um tecido, certo? Se você puxar realmente, tem gente que usava seringa, acredita? Pegava a seringa, o êmbolo da seringa e puxava. Se você puxa, na hora fica, realmente vai formar. Mas daqui a 5 minutinhos ele volta. Então não há nada que você faça durante a gestação que vai influenciar, né, aqui nesse bico, para esse bico se formar. E é incrível, mães que têm bicos invertidos ou planos, à medida que a criança vai mamando, vai se formando o bico, né, o mamilo. Mas assim, não se preocupem, existem posições que ajudam, né, melhor a você fazer com que o bebê pegue. Eu sempre falo assim, a gente tem que ajudar essa criança a pegar o peito. Então, vamos supor que esse bico fosse aqui pra dentro. O que é que eu iria fazer? Eu iria orientar a mãe a pegar aqui na base da areola e a gente faz um sanduíche. A gente aperta esse peito, porque cria, ó, tá vendo que cria um espaçozinho e a gente coloca o peito na boca da criança. Eu sempre digo, pega aqui na base da areola, faz um sanduíche, aperta mesmo, pra criança sentir esse peito, né? Mas não há nada que faça durante a gestação que vá formar esse bico. Tem algumas mamães, né, que vai amamentar, vai precisar de um auxílio, vai precisar sair, vai precisar de um auxílio tipo ou copinho, ou colher dosadora. Fala aí pra gente como oferecer o leite sem a mamadeira.
Certo. A gente tem muitas opções no mercado, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que ali na frente tem várias opções de copo, de colher dosadora. E são itens que vale a pena, que eu digo que faz parte do enxoval. A gente sempre pensa no enxoval do bebê, mas a gente tem que pensar também no enxoval da amamentação. O que é que eu vou utilizar para me auxiliar nesse momento? Então, além desses itens, tem a almofada, tem a rosquinha da amamentação, tem o coletor. E a gente vai falar agora da colher dosadora e do copinho. Essa colher dosadora, ela é ótima, muito, muito boa. Aqui é uma trava, tá certo? E tá vendo como ela é pequenininha? Ela encaixa bem na boca da criança. E aqui você consegue apertar, e quando você aperta, o leite sai, certo? Isso é uma ótima alternativa para as mães que, por exemplo, nem precisa nem voltar ao trabalho, né? Que a gente pensa em oferecer o leite na mamadeira ou na colher dosadora quando pensa em voltar ao trabalho. Ou quando pensa em voltar a estudar. E não, às vezes você quer fazer sua unha, você quer ir no salão, você quer dar uma volta, quer comprar alguma coisa e tem que deixar a criança com alguém, com algum familiar. Então, tem a colher dosadora, ela é bem pequenininha, então eu gosto dela porque se acopla bem direitinho na boca da criança. Você vai colocar essa colherzinha no lábio inferior da boca da criança, certo? E ela vai buscar com a língua, é como se fosse um gatinho. E ela toma o leite. E eles super aceitam a colher dosadora. Eu tenho um bom feedback das mães. Essa colher dosadora, ela é utilizada para crianças recém-nascidas, né? Ali próximo 2 meses de vida, certo? Depois, quando a criança vai crescendo, vai adquirindo, né, certos marcos de desenvolvimento, ali por volta dos 3, 4 meses, eu gosto desse copo, que é o 360, tá? Ele é excelente, inclusive, se você vira, ele não sai nada, não cai. Então, ele é ótimo. A criança já consegue aqui, ó, segurar. Então, tem uma autonomia e não faz confusão de bico, porque o nosso medo é que a criança, né, largue o peito. E com a colher dosadora ou com o copo, é certeza que não vai lhe atrapalhar, né? E vende aqui, eu já vi que tem vários ali, né? E rosa, azul, verde, eles são ótimos. Então, pode comprar sem medo, que com certeza você vai utilizar. E por mais que você não chegue a utilizar na amamentação, isso aqui você vai utilizar para suco, para água, né? É verdade. Então, é ótimo. A respeito sobre o coletor. Uma mãe teve uma dúvida aqui. Precisa esterilizar toda vez que guardar o leite? Não. Engraçado, né? Muitas mães acham que precisa esterilizar todas as vezes que utilizar o coletor. E não. Se você puder esterilizar todas as vezes, ótimo. Mas basta esterilizar uma única vez ao dia, certo? E assim, o que eu gosto de enfatizar, o que é esterilizar, tá? Tem gente que acha que esterilizar é só colocar na água ali fervendo e pronto. Não, para esterilizar, isso qualquer coisa que entre em contato com o seu bebê, com o seu recém-nascido, a gente tem que deixar a água ferver e todos os itens têm que ficar ali por 15 minutos. Isso me garante que esterilizou, né? Uma outra alternativa mais prática é o esterilizador, que vende, que a gente bota no micro-ondas, né? Vocês têm? Pronto. É uma outra alternativa porque é prática, né? E você pode colocar no micro-ondas, né? Tem mãe que me pergunta, Thalita, eu posso botar uma vasilha com água e colocar no micro-ondas? Não pode, tá, gente? Não é seguro, né? O micro-ondas libera ali toxinas e que pode prejudicar a sua criança. Então, se você for esterilizar no micro-ondas, precisa do esterilizador, que são aqueles que vendem, né? Aqui você coloca água na base, ele é todo aclopadinho, assim, fechado, e você pode colocar no micro-ondas. Mas para esterilizar sem ele, no fogão, tem que deixar por 15 minutos a água borbulhando. Eu acho que no micro-ondas, com o esterilizador, se não me falha a memória, é 40 segundos. É bem rápido. É bem Isso. rápido. Vai depender muito da potência do micro-ondas, né? Tem uns que variam entre 40, 1 minuto, às vezes 2. Então é mais rápido do que você deixar ali 15 minutos no fogão e é prático. Você falou que não precisa do esterilizador para o micro-ondas, porém, a gente tem a mamadeira da AMAN, que ela é auto-esterilizável, não precisa do esterilizador, ela se desmonta por completo, ela vira na verdade, se desmonta e ela esteriliza ali, coloca a quantidade de água e não precisa nem bacia, né, como algumas mamães têm a dúvida, e nem do esterilizador. Ela esteriliza só. É igual as chupetas, né? Agora, hoje em dia, as chupetas vêm com a própria caixinha, que você vai e esteriliza.
Dicas de como escolher a almofada da amamentação, a gente já falou, né, na hora de posicionar a estesinha. Sobre sutiã, tem indicação de sutiã para a amamentação? Tem. Tem e precisa, tá? Vocês vão notar que durante esse período de amamentação, o peito muda muito. Então, vai ter dia que ele vai estar bem cheio, bem grande, parece que a gente colocou silicone. Vai ter dia que ele vai estar um peito diferente do outro. Então, se você não dá sustentação a esse peito, ao longo desse processo, o peito pode cair, como a gente costuma falar. Então, precisa, sim, do sutiã. Eu até coloquei uma aqui, né, que eu peguei aqui na loja da Cangurito, para mostrar a vocês. Deixa eu deitar ela aqui comigo, tá? Quais são as dicas para você escolher? Tá vendo que esse sutiã, ele vem e pega toda a lateral do peito, né? Ele vem aqui, ó, embaixo da axila e passa por toda a lateral aqui da nossa costela. Por quê? A gente acha que ducto mamário só tem no peito, mas tem também na axila. Nosso ducto mamário vem debaixo da axila e vai pegando todo o peito. Então, às vezes, essa região aqui fica extremamente inchada e a gente não sabe o que é leite. Então, precisa que se tenha, né, essa lateral aqui bem larga, tá? Essa alça, tá vendo que ela é bem grossa? Então, não comprem alças fininhas, certo? Vão lhe machucar. Aqui, ela dentro, não tô conseguindo abrir, mas ela tem o... Deixa eu te dar pra você, pra eu mostrar direitinho. Tá vendo que aqui tem uma alça que lhe dá... Eu gostei dela, adorei ela, porque às vezes aquele triângulo que fica, se você comprar um sutiã muito apertado, pode te machucar. Então, quando vocês forem comprar o sutiã, sempre lembra de comprar pelo menos 1 ou 2 numerações a mais do que você usa hoje, porque seu peito vai encher, certo? Esse aqui não tem aquela alça, né? Que pega todo aquele triângulo. Eu até prefiro que não pegue todo, porque quando o peito tá muito cheio, pode marcar, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Outra coisa bem interessante da gente falar é quando você for amamentar seu bebê, tá vendo isso aqui? Isso aqui pode machucar a criança. Às vezes no automático a gente acaba soltando, certo? Então quando você soltar, a gente tem que vir, ó, enrolando todinho pra esse plásticozinho aqui não arranhar o rostinho do bebê, tá? Mas assim, sutiã de amamentação é um item indispensável. Precisa usar e eu aconselho inclusive a comprar mais de um, porque suja muito rápido, né? Então, esse tecido aqui é muito gostosinho, né? Tem que ser tecidos assim confortáveis, porque senão irrita a pele. E eu adorei, ele é bem completo. A alça tá adequada, é uma alça grossa, é uma alça resistível, certo? E ele é bem largo. Isso auxilia muito pra você ficar confortável com o peso do seio. E assim, Thalita, ó, eu vou falar bem no popular, porque é uma palavra bem difícil, né? Eu não sei não, eu vou naqueles bem tradicional. Tirar a dúvida assim, das mamães, que quando tá com o seio empedrado, que não é empedrado, minha gente, que fala, é porque assim, eu não sei a palavra certa, mas ela vai explicar aqui pra vocês. A gente fala engurgitado, né? Quando acontece um engurgitamento das mamas, elas ficam extremamente cheias, né? E o que fazer pra a mamãe tipo, se sentir mais aliviada, fazer com que aquele leite saia para dar mais conforto à mamãe. Certo. Nos primeiros dias, né, quando o bebê nasce, é comum acontecer isso, porque como eu falei, né, a gente produz uma quantidade excessiva de leite. Então, se o bebê não estiver em livre demanda, o que é livre demanda? É toda vez que o bebê solicitar, você colocar ele no peito, né? Se o bebê não estiver em livre demanda, se você não pular mamadas, né? Eu vou amamentar agora e daqui a pouco eu vou tirar um pouquinho, eu vou dar fórmula. Isso faz com que o peito encha mais. Os recém-nascidos, eles dormem demais. Que a pessoa fica naquela, eu acordo, não acordo, meu peito já não tô mais aguentando. Tem mamães que sentem febre, né? Muito pode dar. Pode dar febre, né? Comum dar febre, calafrios, suor. Isso tudo acontece porque é a produção excessiva, excesso de leite, né? E eu sempre oriento as mães, né? Pelo menos no primeiro mês de vida, essa criança precisa mamar a cada 3 horas para regularizar a produção do leite. Então, tem pacientes que eu chego para atender e a criança tá 5 horas dormindo e o peito assim latejando. Sabe o que vai acontecer? O peito tá super cheio, você pensa assim, vou colocar meu bebê para mamar. Não vai sair leite.
certo? Porque o leite que está ali empedrado é como se ele tivesse em formato de cubos de gelo, certo? O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa massagear essa mama, né, para desmanchar esses bloquinhos de gelo para só assim o bebê mamar. Então a orientação que eu sempre falo para as minhas pacientes é: toda vez que sua mama estiver muito dura, não se coloca o bebê para mamar. Primeiro a gente massageia, tira um pouquinho do leite para deixar essa areola flexível. Tem mama que tá tão dura que você não consegue fazer isso, pinçar a areola. Fica toda brilhosa, assim, esticada, e o bebê não vai conseguir mamar. A gente precisa massagear, tirar um pouquinho esse excedente de leite para só assim colocar o bebê para mamar. Porque é como se a criança estivesse querendo morder um melão. Vai tentar pegar e vai escorregar. Não vai conseguir, né? E temos... Ah, minha gente, aqui a gente tem a solução pra isso. Ela já ia falar, minha gente, é porque eu gosto de atrapalhar. Vai, mulher, ó, isso aqui tem modo massagem. Isso, temos as bombas de tirar leite, que elas nos auxiliam muito nesse processo, tá? Tem as bombas elétricas, né? E tem as bombas manuais. Deixa eu afastar aqui pra mostrar. Né? As manuais, elas são boas, tá? Mas o que é que acontece na manual? Às vezes a gente cansa, porque precisa realmente fazer esse exercício. Tá vendo que ela tem uma válvula aqui e você precisa, tem essa válvula aqui, você precisa ficar realmente apertando. E vão ter situações que você passar 20 minutos apertando. Então, realmente cansa mais, né? Tem mães que se adaptam com ela. Eu sempre falo que bomba de tirar leite é teste, né? Tem mães que vão super se adaptar com essa manual e tem outras mães que não, que vão preferir a elétrica. No geral, eu prefiro a elétrica. Por quê? Você não vai cansar de ficar apertando, tá? Sai mais leite em pouco tempo. Se você for fazer uma comparação entre a elétrica e a manual, a elétrica você consegue tirar mais leite em pouco tempo, tá? E não cansa. Né? Tem algumas que tem modo massagem, eu vi aqui. Esse modo massagem é excelente. Lembra que eu falei que antes de tirar a gente precisa massagear? Então, quando não tem esse modo massagem, a gente precisa massagear antes. A gente mesmo com a mão, né? Você vai pegar seus 4 dedinhos e você vai massagear assim. E dói, já adianto que dói. Tem mães que não conseguem fazer porque acham que é um toque superficial. E não, a gente tem que desmanchar mesmo. Vocês vão observar que quando a mama estiver muito cheia, vai estar cheia de bolinha, como se fosse cachos de uva. E a gente precisa desmanchar esses cachos de uva para o leite sair. Então, dói, incomoda mesmo. E tem essa opção, modo massagem, que a bomba já vem, que isso auxilia muito. Em vez de você estar ali apertando, né, você colocar ele no modo massagem. Já assim, 50% da sua ordenha vai economizar o seu tempo, né? Essa daqui as mães gostam muito, tem um feedback muito bom dessa marca, né, da Multikids. E é um valor que muito bom para você vai usar no mínimo 6 meses, né? Quando a gente fala em aleitamento materno, a gente fala que pelo menos a 6 meses vai ter aleitamento materno exclusivo. Então, é muito bom, é acessível e as mães gostam bastante dela. E antes de chegar aqui, né, no fim do vídeo, aqui eu vou deixar o contato de Thalita, como ela dá essa consultoria, acompanha vocês desde o nascimento do bebê, né, você acompanha o pessoal, as pacientes. Vou deixar aqui o Instagram dela, vou deixar o contato, tá, antes de terminar o vídeo, pra gente não esquecer. E fala um pouquinho também do absorvente. Certo. Que tem mamães que às vezes usam errado. Tem muita mãe que usa errado o absorvente. Por quê? Às vezes a mãe bota o absorvente e passa uma manhã inteira com esse absorvente no peito. E não pode, tá, minha gente? Não pode. Por quê? Se esse absorvente fica muito úmido, em contato com o mamilo, pode dar candidíase mamária. Candidíase mamária é muito sério, dói, né? O bebê fica irritado. Então, o absorvente, como é para ser utilizado? Você coloca o absorvente e toda vez que ele estiver úmido, que ele molhar, você precisa trocá-lo, tá? E realmente pinga mesmo. Os primeiros dias, tem mãe que faz assim: Thalita, o que é que eu posso fazer para parar de pingar? Não tem o que fazer, gente. Tem que aceitar o puerpério, aceitar que é rojão mesmo. Mas assim, o absorvente é isso. Pode utilizar contanto que você realmente, quando tiver molhado, quando tiver úmido, você troque, né? Outra coisa também, às vezes a mãe tá com uma fissura gigante no peito e coloca esse absorvente. O processo de cicatrização vai demorar mais, porque você tá abafando aquele local. Então,
tem que ficar realmente trocando, não deixar aquele ambiente molhado, úmido. O ideal também seria usar as rosquinhas, né? Ai, Inclusive, rosquinhas. aqui esgotou, esqueci de tirar pra gente fazer pelo menos o vídeo, mostrar aqui. Mas eu tô vendendo muito bem as rosquinhas. Não, eu sempre indico. As mães me perguntam, então onde é que eu acho a rosquinha? Eu faço, pode ir lá na Cangurita. Muito bem, tá certíssima. Ô, mulher, vamos comer um pouquinho, mulher. Tu termina de explicar e vamos comer, viu? Esse negócio de ficar só falando não é comida, não. As rosquinhas, olha, a gente falou o quê? Já falou de bomba tira-lente, falamos de coletor, falamos de almofada. Adquiram as rosquinhas, é muito, muito bom. Inclusive, a própria rosquinha, ela também absorve o leite que cai, né? Ao redor. Ela é ótima por quê? Porque o bico fica, gente, realmente vai ficar sensível. Você imagina, você acabou de parir, tá? Tem um bebê ali puxando o peito a cada 1, 2 horas. Então, naturalmente, vai ficar sensível o seu peito. Né? Não tem como evitar que ele fique sensível. Então, a rosquinha, ela dá esse alívio. Porque, às vezes, até o próprio sutiã encostando no peito machuca, dói. Verdade. Então, a rosquinha impede que esse mamilo fique roçando ali no sutiã, fique roçando ali na roupa. Então, assim... as minhas pacientes, elas já sabem, tem que adquirir a rosquinha, assim, não é um item que eu faço questão de que elas tenham, porque realmente utiliza, dá esse alívio. Me surgiu uma outra pergunta aqui, menina, mulher, tu vai falar, vê se tu vai falar, eu fico com medo e tu fala, tá certo? Tô brincando. A respeito, eu tenho aqueles bico de silicone, que eu indico, né? Para algumas mamães, para evitar fissuras no seio. Mulher disse, eu tô certa nesse negócio. Foi isso que eu aprendi, foi essa aula que eu tive e eu passo para as mamães. Deixa eu lhe dizer, a gente tem que ter muito cuidado com o bico de silicone, muito. Eu sei que a gente sempre orienta para o bem, né? O bico de silicone eu gosto de usar assim, em último caso. Eu gosto realmente de usar em último caso. Quando você já tentou várias coisas, então por isso que é tão importante a consultoria. Porque às vezes você acaba fazendo um mal que você nem sabia que estava fazendo. Então o bico de silicone, eu uso em último caso. Tá, Leto, a gente já tentou de tudo. Fiz tudo certinho e o bebê realmente não consegue fazer a pega. Então, antes de partir para a mamadeira logo, a gente utiliza o bico de silicone, né? Porque ele realmente faz ali... substitui o que seria o bico, né? Ele puxa. Mas assim, em último caso mesmo assim, eu não sou adepta muito do bico de silicone. A gente pode comer mais um pouco, amiga? Pode. E aqui chegou, né, mais 2 perguntinhas, eu achei bem interessante. E a gente já falou, né, já dá para entender, mas eu vou repetir. A partir de quanto tempo é indicado realizar a ordenha com a extratora de leite? Certo. Nos primeiros dias, né, assim que o bebê nasce, acontece a descida do leite, que a gente chama de apojadura, que o peito fica cheio de leite. Então, nesses primeiros dias, a mãe não pode utilizar a extratora de tirar leite. Por quê? Porque pode machucar e não vai conseguir tirar muito leite. Então, eu sempre recomendo que quando você for utilizar a extratora de tirar leite, só utilize a partir de 7 dias. Então, a partir da próxima semana. Então, o bebê nasceu hoje, né? Então, daqui a 1 semana você pode começar a utilizar, certo? Não utiliza antes, porque nem você vai conseguir tirar tanto leite e pode lhe machucar. Certo. Tá bom? Uma outra mamãe perguntou por que não pode pular as mamadas de madrugada. Gente, isso é muito importante, assim, eu recebo, acredita, as mães fazem Thalita, porque meu bebê acorda a cada 2 horas, eu não posso oferecer o leite, fazer fórmula e oferecer na colher dosadora, no copinho, e eu sempre digo que não, se você quiser pular alguma mamada, que pule durante o dia. Por quê? Né, existem 2 hormônios responsáveis ali pelo processo de amamentação, que é a ocitocina e a prolactina. A prolactina, minha gente, é a responsável por produzir o leite. E o seu pico máximo, quando ela está mais em alta, é durante a madrugada. Então, mães que pulam mamadas de madrugada, com quase certeza que a produção tende a diminuir. Então, é muito importante que vocês não pulem as mamadas. E outra coisa também, o leite da noite, muitas mães não sabem, mas assim, regulariza também o sono. Ele é rico em melatonina.
Então, o nosso corpo é super inteligente, então até isso o nosso corpo pensa. Então, de noite, os níveis de prolactina, né, o hormônio responsável pela produção do leite, vai estar em alta e também há nele um nível maior de melatonina, que é aquele hormônio responsável pelo aquele sono tranquilo. Então, não pulem, por favor. Então é isso, minha gente, ó. A gente selecionou algumas perguntas, né, que as mamães tinham dúvidas. E eu queria que Thalita fale um pouco do seu trabalho. Thalita, ela dá curso também, isso. Né? Isso. Vai, Thalita, explica aí pra gente, Então, pra gente finalizar. E antes, minha gente, ó, já curte, nos segue, dá aquele like aí, tá certo? Dá a força, vai lá, Thalita, contigo. Pois é, curtam aí, comentem. Eu adoro a Cangurito. Eu sempre as mães perguntam, onde é que eu acho tal item? Eu faço, pode ir lá que tem, com certeza. E para vocês que não me conhecem, né, me apresentando novamente, eu sou enfermeira obstetra e neonatologista, né, sou consultora de amamentação e além de fazer a consultoria, né, quando o bebê nasce, eu vou no hospital ou vou na sua casa, a gente também faz o curso de cuidados com o recém-nascido e curso de amamentação. E é muito importante você se preparar. Então, olha o tanto de coisa que a gente falou aqui, né? A gente selecionou só algumas perguntas. Então, se você, né, vai ter seu bebê e você já sabe de tudo isso, muito possivelmente você não vai passar por perrengue, não vai passar por intercorrência. Você vai vir aqui na loja, você já vai saber o que é que eu vou comprar, né? O que é que eu vou usar mais. Então, é muito importante. Então, faça a consultoria, né? Faça também aplicação de laser terapia para fissura, assim, é excelente, ajuda muito na cicatrização, né? E estou aqui à disposição, né? Quer dizer, vai deixar meu contato no meu Instagram e pode entrar em contato comigo. A gente estava conversando antes dela, ela falou uma coisa bem importante sobre a tua amiga, que todas as amigas dela, né, teve fissuras, e como Thalita acompanhou, não foi assim? Uma mãe, né, um casal que fez o curso de cuidados com o recém-nascido e fizeram um curso de amamentação, né? E eles tiveram a bebezinha deles e quando ela estava com 10 dias ela me mandou uma mensagem. Por quê? No grupo de mães, né? Toda grávida tá em grupo de mãe. E ela fala assim, Thalita, assim, o curso foi fundamental, porque todas as minhas amigas tiveram fissura, tiveram problemas na amamentação e eu tô com minha filha com 10 dias e eu não tive nada. Assim, pra mim, foi um momento prazeroso, eu não sofri, eu já sabia o que fazer quando meu peito estava muito cheio. E aí eu até postei lá no meu Instagram dizendo assim, como é importante, às vezes a gente acha que é besteira. E não é assim, se você pode prevenir, e mãe que teve fissura, sabe? Mãe que teve fissura sabe o que é uma fissura, sabe o que é uma mastite, um empedramento, gente, é uma dor muito grande. Então, se você pode prevenir, não tem por que você não fazer, né? Então, eu super indico, todas as mães que me perguntam, o que é que você indica? Eu faço a consultoria, não é melhor fazer a consultoria não, depois que o bebê nasce? Eu faço, não. Às vezes, essa mãe mesmo, ela fez o curso e ela não precisou da consultoria. Mas imagina, você aí de madrugada precisa Pois e Thalita não tá, né, Thalita? Então aproveita aí, minha gente, tá aí a dica. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast. E agradecer, né, primeiramente a Deus, segundo a vocês que estão sempre aqui conosco. Obrigada.